Você provavelmente já sentiu isso. Aquela sensação gelada de que não importa o quanto você se esforce, parece que nunca é suficiente. Aquela sensação de que você está sempre atrasado na vida, sempre sendo comparado com um padrão que não leva em conta a realidade. Isso corrói a autoestima, mata a motivação e faz o homem achar que é um fracasso, quando na verdade ele pode estar vencendo um jogo de longo prazo que ninguém ensinou a enxergar. Hoje eu quero te mostrar por que a ideia do homem sem ambição está profundamente distorcida e como aquilo que hoje parece invisível pode ser exatamente a sua maior vantagem estratégica no futuro. Olá, meu querido meu irmão, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Eu sou o João e nesse canal eu sou aquele irmão mais velho, para ter conversas profundas, lá ele, para te ajudar a ser um homem melhor. E hoje eu quero trocar uma ideia muito séria sobre o que realmente está faltando no homem moderno. Mas antes, eu quero fazer um combinado com você. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e confia no processo. Isso ajuda que esse conteúdo chegue em outros homens que também estão se sentindo atrasados na vida sem um motivo real. Fez isso? Então bora pro conteúdo. Recentemente eu mergulhei fundo em fóruns, grupos de WhatsApp e pesquisas sobre relacionamentos e expectativas modernas. E o cenário, meu irmão, não é nada bonito. Existe uma percepção muito forte de que o homem hoje em dia não é ambicioso o suficiente. Mais forte até do que a aparência física ou o jeito que eles chegam nas mulheres. Muitos homens são vistos como acomodados, sem visão de futuro, como se fossem eternos adolescentes. Só que aqui entra um ponto que quase ninguém tem coragem de falar. Hoje em dia existe uma distorção enorme sobre o que é ambição e sucesso masculino. E essa distorção, ela não nasceu do nada. Ela foi alimentada pelas redes sociais, pela comparação constante e pela vitrine de resultados irreais. Hoje, o resultado final é mais valorizado do que o processo. Quando alguém diz que um homem não tem visão de futuro, muitas vezes o que está sendo dito na realidade é: você ainda não chegou onde eu achei que alguém da sua idade deveria estar. E isso cria um abismo enorme. De um lado, eu tenho pessoas frustradas achando que não existem mais homens comprometidos. E do outro, eu tenho homens se matando de trabalhar, mas se sentindo um lixo, porque ainda não venceram na vida. Mas agora eu quero trazer a ciência para a mesa, porque contra fatos não existem argumentos. A psicologia evolutiva mostra que, historicamente, segurança sempre foi um fator importante nas escolhas femininas. E isso não faz ninguém vilão. Isso é biologia, é história e é sobrevivência. O problema é que a economia mudou, o tempo de construção mudou, mas a expectativa social não acompanhou tudo isso. Hoje, um homem leva muito mais tempo para atingir uma estabilidade financeira do que ele levava 30 ou 40 anos atrás. Mais estudo, mais competição, mais exigência. Só que a pressão emocional continua a mesma. Isso gera ansiedade, gera medo e gera impaciência. E muitas vezes, essa ansiedade não tem nada a ver com a incompetência do homem, mas com o cenário inteiro. Agora, deixa eu falar diretamente com você. O homem não desistiu. O homem não é preguiçoso como pintam por aí. Quando eu converso com homens de verdade, os sonhos raramente envolvem Ferrari ou ostentação. O sonho é dar uma velhice digna para os pais, ter uma casa segura, ver os filhos crescerem com saúde. E isso, meu irmão, não é falta de ambição, isso é nobreza, isso é responsabilidade. O cara que aguenta um emprego chato para pagar o plano de saúde da mãe é um herói invisível. Mas numa sociedade que valoriza o barulho, ele parece um cara pequeno. E é aqui que entra a analogia que eu quero que você grave na cabeça. A cigarra e a formiga. A nossa cultura virou um culto ao barulho. A cigarra canta, aparece, chama a atenção. É o influencer da ostentação, o herdeiro irresponsável, o cara que vive de aparência. O barulho chama a atenção tanto de homens quanto de mulheres. Mas enquanto isso, você é a formiga. Você está debaixo da terra, carregando peso, construindo base. E a ambição da formiga, ela é silenciosa. A formiga não canta porque ela está ocupada construindo. Mas o grande problema é que a gente vive num verão eterno nas redes sociais. Ninguém valoriza a construção até precisar dela. Mas quando a crise chega, e ela sempre chega, quem sobrevive é a formiga. Não tenha medo de construir em silêncio no mundo de barulho, porque aquilo que você constrói é sólido,
e o resto é alugado. Existe também um descompasso de tempo nesse jogo, porque muita gente vive sob pressão intensa para resolver a vida rápido. O homem, na maioria das vezes, amadurece, se estrutura e encontra a estabilidade depois de anos de construção. O conflito acontece quando as expectativas de curto prazo colidem com o processo de longo prazo. E entender isso tira um peso enorme das suas costas. Nem toda crítica é um retrato fiel da sua realidade. Não é porque você tem 30 anos e não está com a vida resolvida que não quer dizer que você não está batalhando o suficiente. Às vezes, isso é só ansiedade projetada. Você está correndo, meu irmão, uma maratona. Não tenta correr os 100 metros rasos de alguém que não vai aguentar o percurso inteiro. Agora presta atenção, porque isso aqui não é um passe livre para acomodação. Eu preciso ser o irmão mais velho chato agora, porque existe uma diferença brutal entre a construção silenciosa e a estagnação. Se você não estuda, não treina, não trabalha e não tem plano, aí o problema é outro. Ter visão de futuro não é ter dinheiro hoje, é ter um mapa, é ter um plano, é saber aonde você quer estar daqui a 5 anos, é cuidar do corpo, da mente, da moral e do seu espírito. E é principalmente mostrar que existe movimento, direção e responsabilidade. E aqui entra algo que muitos homens erram, a comunicação. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se não verbaliza sua visão, as pessoas acham que você está parado. E não é sobre se gabar, é sobre liderar, é sobre dizer: eu estou focado nisso agora, porque isso vai gerar isso aqui para mim lá na frente. Liderança é a capacidade de vender um futuro melhor. E eu digo isso porque eu já fui o cara que trabalhou em silêncio demais. O cara que não soube comunicar e eu paguei um preço caro por isso. Se você não consegue enxergar e explicar o seu próprio futuro, como que alguém vai caminhar ao seu lado? O resumo da ópera é simples. O mundo ficou cego para o valor do esforço silencioso. Existe muita pressão, muito medo e muita ansiedade nesse jogo dos dois lados. Mas você não controla o mundo, você controla a sua postura. Por isso, meu irmão, pare de se comparar com a vitrine, pare de se comparar com o Instagram. Respeita o seu tempo de colheita, mas garanta que você está plantando todo santo dia. A ambição de ser um pai presente, um filho honrado e um homem íntegro é muito válida. Mais do que isso, ela é sagrada. E se esse vídeo tirou um peso das suas costas ou te deu um choque de realidade, aquele que você precisava, faz o seguinte: esmaga o botão do like para que essa mensagem possa chegar a outros irmãos. E se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não passa a mão na cabeça, lá ele. Aqui a gente forma homens de verdade. E comenta aqui embaixo, qual que é a sua ambição silenciosa? Aquela que ninguém vê, mas que te faz levantar da cama todos os dias. Eu quero saber quem são as formigas que estão construindo o seu próprio futuro. Um grande abraço, tamo junto. E até o próximo vídeo.